Aí. Olá, pessoal, bom dia a todos. Estamos começando mais uma reunião da rede. O tema de hoje é segurança psicológica e cultural, mitos e verdades. Então, todos sejam bem-vindos e vamos começar as nossas conversas. Obrigada, Tiago. E assim que der, você puder mostrar o seu rosto lindo, vai ser bacana. Mas também é uma coisa que tem que ser espontânea, para não ter a questão da privacidade, que hoje foram tantas descobertas nessa questão das conversas síncronas, né? Então, pessoal, eu vou pedir inicialmente para cada um dar sua definição de segurança psicológica. Ah, obrigada. Aí, Tiago. E o que que espera, assim, o que que acha que é mais difícil trabalhar na segurança psicológica nas empresas? Então, eu peço para vocês escreverem no chat e, na sequência, a gente vai comentando verbalmente. Então, o que vocês falarem verbalmente, também deixa no chat para ficar bom de quem chegou depois, a gente também vai tendo o texto, vai divulgando, tá bem? Então, eu vou pedir, quem quer começar a falar nome, né? Um pouquinho da formação e qual a maior dificuldade para a segurança psicológica hoje? Oi, Cláudia, vamos te ver. Vamos lá. Ó, todo mundo ao mesmo tempo, não, viu, gente? Quem fala? Bom dia, bom dia, bom dia. Ninguém falou. Então, a questão, ô, Martiele, bem-vinda. Carlos, eu estou achando que você pode me ajudar. O Roberto, eu acho que ainda não conectou, porque ele não botou um rostinho aí, porque ele ia te falar Eu também. tenho um profundo conhecimento de segurança do trabalho, mas de segurança Isso, psicológica eu estou querendo entender o que é também. Mas eu imagino que é você estar numa situação de plena saúde física e mental para você poder desempenhar suas atividades no trabalho sem aprendendo a administrar os conflitos que vão surgindo, tanto do processo quanto com as pessoas, né? Então, você tem que estar, na minha opinião, a segurança é o equilíbrio que você tem que ter para poder desenvolver uma atividade dentro de uma empresa, especialmente nos sistemas complexos hoje, né? Que não é só mais aquela coisa fabril, tem uns sistemas complexos hoje que eu até estou fazendo parte de uma equipe que está desenvolvendo um trabalho em salas de controle de usina atômica. É uma tarefa assim muito aparentemente a pessoa não faz nada, mas ela tem que estar ligada 100% do tempo em tudo quanto é movimento, luzinha que acende, sonzinho que apita. Então, ela tem que estar super bem equilibrada para tomar a decisão correta no momento mais crítico, né? Se surgir, né? então, bem legal. Então, a gente tem a questão da não percepção de ameaça, de você não se sentir ameaçado, atacado, se sentir protegido, né? Então, a segurança envolve, eu acho que essa proteção e essa sensação, né, de que você ou não está sob ameaça ou a ameaça está sob controle. Porque se você pega salão, é um ambiente de que atômico, Carlos? Usina nuclear atômica. É uma coisa facinha, piquitica. Usina nuclear atômica, muito tranquilo. Então, isso é o bonito da ergonomia, né, gente? Essas descrições de atividade confinada, atividade hiperbárica, então essas situações de alto risco inerente, né? É uma coisa. E a segurança psicológica, que eu acho que ela cresceu como conceito no dia a dia, com o fortalecimento das questões psicossociais, ela é um componente dessa coisa segurança, estar protegido e com as etapas, né? Controle dos riscos, isolamento dos riscos, eliminação dos riscos. Nesse caso, riscos psicossociais, né? Que é o psicológico. Né? Valéria, é muito bom te ler aqui. Roberto, Andréa, Marielle, Fábio, Obrigada. Flávio, Margarete, Cleide, que eu acho que é nova, Liana, queridona, e vão chegando. Carla também, bem-vinda. Então, a gente tá discutindo, só reforçando a dinâmica, cada um traz o seu conceito, com o seu olhar de super experto, o foco é a dificuldade disso, né? Por que, que é difícil trabalhar a segurança psicológica? Aí traz junto o seu viés da formação. Então,
Carlos destacou a questão da segurança no trabalho e de como é importante ter a segurança psicológica para fazer um trabalho com mais foco. É isso, Carlos, vai me ajudando. Isso, não, é Mais exatamente isso. tranquilidade, né? É, Olha a importância desse tema, gente. Porque quando a gente está em surto, por exemplo, a gente acha que está todo mundo atacando a gente, que tem, não é ameaça? sim. Tem o jacaré embaixo da cama, lembra? Tem até uma piadinha, Uhum, né? Que o cara uhum. foi, o terapeuta, fala bem rapidinho. Foi num terapeuta porque ele achava que tinha um jacaré embaixo da cama. E anos, e anos, e anos. Um dia o terapeuta falou assim: olha embaixo da cama, vê se tem jacaré. Ele olhou, não tinha o jacaré. Há casos, no entanto, que você olha e tem o jacaré lá. Há uma ameaça real. Então, a evidência objetiva com a sensação subjetiva é essa mágica da segurança psicológica. E aí você tem que lidar com as suas emoções, com o ambiente, conhecer fatores de risco. É um mundo, segurança psicológica é um mundo em termos de conceito. E a gente pode partir desse conceito grandão que é segurança, proteção, a redução da ameaça, eliminação do risco, proteção em relação ao risco. Se eu vou caçar tubarão, eu me engaiolo para os tubarões poderem circular, ou eu vou engaiolar o tubarão. Paulo, fala, Paulo, eu estou sentindo que você quer falar. Gente, é para Ah, vocês se interferirem, tá? Aqui é bate-papo com bastante barulho, como diria o Danilo, que é o superintendente do SESC São Paulo. Diretor, na verdade. então, pessoal, bom dia. Eu sou o Paulo, sou administrador de empresas. Eu trabalho junto com o Tiago e a Cris aqui no núcleo. E E você para é mim, ator, você não vai fugir dessa eu sua, sou eu seu sou a- charme. eu sou ator. Eu também tenho formação na área holística e eu gosto muito do tema de saúde, o tema de segurança. Sempre trabalhei na área de medicina, trabalho junto com meu pai, que é professor nessa área. Que é o René Então, Mendes, é, grandão. então assim, para mim é um tema muito caro essa questão da saúde, né? Eu vejo particularmente duas dimensões. Uma é a individual, porque assim, muito tempo a pessoa tá, muitas das coisas que acontecem, influenciam a saúde mental, acontecem fora do ambiente da empresa, incluindo questões com abuso de certas substâncias ou um comportamento de se colocar em risco permanentemente. Então, tem coisas que só a pessoa consegue detectar ou ela não consegue detectar e ela precisa de ajuda, que alguém que está por perto mostre para ela, que ela consiga acessar um serviço que possa ajudá-la numa questão psicológica, né? Na questão, é muito necessário que a pessoa queira fazer essa mudança, que ela tenha coragem. Eu digo isso até por vivências pessoais, assim, me falaram tanto tempo para eu fazer terapia, mas eu só fui fazer a bendita da consulta com o psiquiatra, terapia, no momento que eu falei, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então, tem algumas coisas que a pessoa tem que se ajudar, né? Agora, na empresa, eu vejo que existe um risco muito grande. E a principal mecanismo que eu vejo que é extremamente necessário é um observatório, é ter alguma maneira sistêmica de se detectar, poder saber quem que não está bem e por que que não está bem. É muito comum que as pessoas adoeçam profundamente e elas estão na mesa ao lado, estão do lado da gente, e às vezes estão com uma máscara de um sorriso, mas estão extremamente desequilibradas, né? E isso pode acontecer em determinado momento de dar aquele surto, né, na pessoa, né? Mas a maioria dos adoecimentos nessa área psíquica são silenciosos, né? Então, assim, nessa pandemia, né, teve muita gente que adoeceu e que teve a questão também do suicídio, que foi muito forte nessa pandemia. Quer dizer, como detectar um potencial suicida que está do lado, ao seu lado, que está convivendo com você, ou que dorme na sua casa, ou que é seu amigo, e você fala com ele um dia e outro dia você descobre que ele não está mais aqui, né? Eu passei por isso na pandemia. Então, assim, é uma coisa que é absurda, assim, né? Deu sinal de fumaça antes? Não, não deu. Ou deu. Foi, houve tentativas de ajudar. Qual que é o melhor caminho para ajudar essas pessoas, né? Então, eu vejo que é muito importante esses serviços como
o serviço de valorização da vida, esses serviços são vitais, assim, para que sejam divulgados amplamente, porque são verdadeiros mecanismos de segurança psicológica, de emergências, na verdade, né? Então, o meu desafio é como que a empresa pode contribuir para ser saudável, do ponto de vista emocional e psicológico, e até inclusive com a sua cultura, e o que as pessoas podem fazer por si, e como que pode existir um treinamento para que as pessoas observem melhor o que está acontecendo à volta, saibam olhar, né? Principalmente quem é líder, né? O líder, ele é chave nessa função, ele tem que ter essa abertura, esse treinamento, esse foco, esse olhar. Então, eu deixo minhas contribuições aí com essas pequenas palavras aí sobre a empresa versus o individual mesmo, e o que acontece fora da empresa, dentro da empresa. No fundo é tudo uma coisa só, né? Todos estamos ligados, né? Então, somos responsáveis por nós e por todos à nossa volta, né? É um senso muito forte que existe dentro da gente de conexão. Então, Nossa, Paulo, caramba! Foi uma aula, né? E eu acho que aqui eu estava pensando assim, que você falou da questão do surto e do sinal de fumaça. Quer dizer, quando sim, não tem segurança psicológica, o que acontece com as pessoas? Então, será que as pessoas, os gatilhos são mais fortes, os sinais? Então, esse mundo da análise comportamental, tem muita ferramenta, mas ele é pouco utilizado. E, sim. em geral, a gente já entra naquela fase em que a pessoa já está subindo pelas paredes, que está no conflito, está no sinal. Outro dia, um colega meu, quer dizer, o presidente da ABQ, o Jair, ele falou: vamos usar sinais semafóricos. Eu falei: nossa, que chique, né? Então, os sinais semafóricos da falta de segurança psicológica, né? Se a pessoa tivesse um sinalzinho assim, oh, gente, eu estou no vermelho hoje. Então, hoje eu estou em TPM total. A gente tem as brincadeirinhas, chefe nervoso, não sei o quê. Mas oi, Cris, bem-vinda. Há quanto tempo, hein, Cris? Eu estou vendo que tem a Gabriela, que é nova, tem um monte de gente nova. Eu vou fazer uma rodada de curtinha, assim, de qual que é a... Eu acho que melhor que a rodada, você consegue Bom abrir dia a aquele todos. Desculpa. questionário, Tiago? De, assim, qual é a maior dificuldade de segurança psicológica? O pessoal só faz uma palavrinha-chave para a gente ter um grafiquinho de nuvens. O que você Tá acha? bom, eu vou montar aqui enquanto isso. E a A pergunta, pergunta então, é, seria: qual a maior dificuldade na segurança psicológica? Porque eu acho que da dificuldade a gente vai chegar num conceito bacana no final. Eu estou tá, tentando usar essa estratégia cognitiva, tá bem? Paulo, ó, muitos parabéns e já teve. Oi, Thaís, bem-vinda. Karina, quantos Obrigado. séculos? Você viu que alguém aqui, eu acho que foi a Andréia, que manifestou. Então, gente, por favor, comunique-se, use tudo que tem para falar, para a gente poder se sentir aqui bem interagindo, tá bem? Então, vou voltar. Quem quer comentar sobre segurança psicológica a partir do seu viés, e com dois recortes: a dificuldade de segurança psicológica na empresa. O Carlos trouxe, estou usando uma palavra-chave, se não estiver correto, você corrige, a questão da segurança do trabalho, como que ela se relaciona e a importância da segurança psicológica como proteção, vamos dizer assim. O Paulo, eu gostei de falar dessa questão da importância do diagnóstico, da atenção, do sinal de fumaça. Eu gostei de tudo que você falou, né? E do surto. Porque você fala, fulano surtou. Tá, mas será que você surta do dia para a noite? Às vezes o surto é o sinal de socorro, né? É um pedido de socorro, mas faz um estrago também, né? Então, e quais são os caminhos para isso? Vamos lá, Liana, querida. Conseguiu escrever, porque na primeira rodada a gente teve uns probleminhas de inscrição. Pessoal, todo mundo que está entrando pode interromper, falar. Aqui é o Espaço Livre de Toga. Terezinha, querida. Daí você professora, aproveita temos e fala da pessoas com uma, viu, mão, Terezinha? Agora vamos ouvir a a Liana e Liana. isso. Vamos lá. Fala, Tiago. Bom dia, Eu pessoal. só ia Opa, avisar que desculpas. algumas pessoas levantaram a mão, né? Que foi a Liana e a Valéria. A Valéria, isso mesmo. Gente, vocês têm que se manifestar. Vamos lá. Controla aí, Tiago. Bom, posso falar, Thiago?
Por favor. Obrigado. Quebrou? Quebrou ou eu posso continuar aqui? Acabei de escutar um estrondo numa porta de vidro. Daí eu falei, quebrou ou eu posso continuar aqui? Qual é a sua Desculpa, segurança psicológica quando você ouve uma porta de vidro quebrando? Né? Ausência de proteção. Pessoal, bom dia a todos. Eu sou Liana, cria da Cris, mas uma cria da Cris, assim, eu sou apaixonada pela gestão da qualidade de vida no trabalho, mas não tenho formação. Quer dizer, na realidade, minha formação acabou sendo, eu sou administradora, muito voltada com cálculos, tá? E acabei como um hobby, e no fim aprendi bastante com a Cristina, primeiro nessas nossas reuniões aqui, e depois eu acabei fazendo a disciplina com ela lá no Stricto Sensu, na primeira turma, aliás, na primeira oferta que foi oferecida, e acabei sendo orientada no doutorado por ela. Então, realmente, hoje em dia, eu tenho um conhecimento técnico maior, mas não sou como muitos de vocês que trabalham praticamente com isso. Mas o que eu quero colocar aqui é que nós temos, hoje em dia, uma pressão por resultados muito grande dentro das empresas, tá? Mudam muito, nós somos comprados continuamente, então fusão daqui, troca dali e tudo mais. E o que acontece? Além da cultura empresarial ser diferente, então eu estou numa organização de grande porte dentro de uma universidade, estou na Universidade de Joinville, que foi comprada pela Laureate, que foi comprada pela Anima, e então a Anima tem um CEO que tem uma preocupação muito grande com o bem-estar do trabalhador, e tem muitas ações voltadas para o bem-estar. Mas eu quero pegar o gancho do colega anterior que falou, eu não coloquei o Paulo Bexton, filho do René Mendes, né? Pois que eu fiquei sabendo aqui, eu sou apaixonada pelo René também. Aliás, eu sou coautora do dicionário de segurança no trabalho. Legal. E aquela dicotomia que eu vejo que acontece na minha empresa, que tem essa preocupação do bem-estar, oferece muitos programas, mas nós não temos as lideranças sendo treinadas. E o Paulo falou da importância da liderança, e daí nós temos aqueles líderes que conseguem, por própria natureza, enxergar o próximo e verificar a importância, e aqueles que não. Então, no meu entorno muito próximo, do meu grupo de 4 colegas, um só não teve burnout porque eu fui lá, botei a mão e fiz, e eu não sou psicóloga. E daí ele enxergou que ele tinha que dar um time, tinha que parar, e agora ele está voltando com mais força e fala, eu não sou como você, que consegue olhar só o lado bom. Então, cada um de nós tem essa diferença. Então, eu acho que a segurança no trabalho, ela é muito do comportamento individual, ela é muito em cima da percepção individual de cada um. Porque, como o Paulo falou, cada um de nós tem as suas histórias, né? Então, a minha colega, que acaba de enterrar a mãe depois de um processo de câncer de 2 anos, em que ela ficou vendo a mãe definhar e tudo mais, que é muito triste para quem está para o cuidador, vocês sabem que o cuidador adoece, sendo pressionada por resultados também, não vendo essa diferença. Então, ela conseguiu participar, né, desses programas de bem-estar que a ajudaram a enfrentar, mas o chefe ali do lado não acolhia. Então, eu acho que falta essa para poder proporcionar melhor segurança, preparação dos líderes é fundamental. Então, bom, é uma longa história, essa coisa do pessoal e do profissional, ela é complexa,
Então, o chefe também não vê porque não se sente capaz. Então, eu acho que essa culpabilização em cima da liderança é complicada, sinceramente. Ela é importante, mas ela não é viável muitas vezes. O cara não tem recurso nenhum, zero, nem psíquico. Então, aí a gente tem mais acho algumas palavras-chave, eu vou destacar, mas que eu gostaria de... Assim, essa combinação do momento de demanda de segurança psicológica pessoal e organizacional. Se elas estão juntas, se uma está em cima da outra, se uma destrói a outra, se outra apoia. Então, essa complexidade de papéis versus demandas diferentes de segurança, estou te vendo, viu, Carla? Psicológica, ela é daí a história do olhar e por onde vai começar. E a clareza do contrato psicológico de trabalho. O que eu posso oferecer? E quando alguém está lá, vou entrar em depressão, tomar, você fez muito bem, puxou para subir, né? Porque às vezes você fala, ai, tá mal, vou descer junto. O problema de descer junto e depois não voltar, cai no abismo para você voltar, é muito mais trabalhoso. Então, segura, peraí, vamos compreender. Porque tem essa autocompaixão. Eu vou pedir para a Carla falar, mas antes, Tiago, você pode explicar o acesso? O que é? Eu vou para todo mundo poder se manifestar, pelo menos formalmente aqui, para a gente ter um dado bacana. Ah, já responderam? 9 respostas. Gente, está faltando um monte de resposta. Pode tirar da tela, por favor, Tiago? Beleza. Então, vamos ouvir a Carla. Gente, eu vou pedir para vocês irem fazendo sínteses assim, e no final, vamos tentar cada um dar sua definição de segurança psicológica com tipo 5 palavras, assim? Exatamente. Juntando o que Eu coloquei o rolou. link aqui no chat, pessoal. Isso. Clicando no link, ele vai abrir no navegador de vocês ali um espaço onde vocês podem colocar 3 palavras, né? Então, vocês podem submeter 3 palavras e elas vão montar a nossa nuvem de palavras do tema da reunião de hoje. Vou montar uma nuvem bem bonita aqui com palavras bem poderosas. Então, a gente já está com 27 participantes, que é uma coisa bem boa, né? Agradeço a presença de cada um. E lembrando que essas palavras depois a gente vai tentar fazer alguma coisa de juntar grupo para tentar fazer umas definições, tá bem? Carla, por favor, querida. Bom dia a todos e todas. Eu sou psicóloga de formação, eu estou aqui no grupo recém-chegada, participei do último encontro e agora estou aqui de novo com vocês. E eu queria dizer para vocês que assim, a minha experiência inteira é com desenvolvimento humano dentro das organizações. E a questão, né, são mais de 30 anos, e a questão que hoje vem rondando a minha mente, quando a gente fala disso, é a questão da espiritualidade e da humanização, né, como chaves para essa segurança psicológica. Porque, pegando um pouco do que a Liana trouxe, a gente está falando, basicamente, de pressão do dia a dia, dentro ou fora da organização, da questão da cobrança, então, da produtividade, né? A gente está falando da questão da cultura organizacional, das mudanças constantes, né? De tudo isso. E a segurança psicológica, ela precisa acontecer na base e na ponta da pirâmide corporativa para que as coisas funcionem. No meu ponto de vista, as coisas precisam se encaixar. Então, eu tenho que ter as pessoas entendendo que elas podem errar, que elas podem se experimentar, que elas podem ter uma vida completa com coisas boas e coisas não tão boas assim para compartilhar. E a ponta da pirâmide, sabendo que isso existe e que quanto mais espaço para isso for dado, mais fácil vai ser obter o melhor daqueles profissionais, porque eles vão se sentir tranquilos e seguros para se colocar. E quanto mais tranquilo e seguro eu estou para me colocar no meu dia a dia, melhor eu produzo. Isso, para mim, gente, isso é uma hipótese, óbvio, eu ainda não tenho como comprovar isso, ainda não trabalhei em cima disso, mas isso, para mim, está diretamente ligado a essa capacidade de trazer essa humanidade verdadeira
de uma maneira espiritualizada, nada a ver com religião, nada a ver com isso, respeito tudo, mas não é disso que eu estou falando, é da gente colocar na prática um comportamento que viabilize essas relações de maneira segura, com confiança, com aceitação às próprias vulnerabilidades e tudo mais, né? E só deixar mais uma pontinha, não quero roubar muito espaço, mas deixar só mais uma pontinha de tempo, que assim, hoje eu venho olhando a segurança psicológica fortemente pelo viés da diversidade, equidade e inclusão. Porque isso hoje tem feito, pelo menos, uma diferença muito grande dentro das organizações, que são as pessoas chegando, mas não encontrando um lugar seguro, né, psicologicamente seguro, para pertencer efetivamente. Então, deixo só essa pontinha a mais aí. Legal. Né, Nossa, segurança psicológica e diversidade, tudo a ver. Eu tenho só uma coisa que, assim, que eu tenho trabalhado fortemente, embora muita gente, não é muita gente, é um fato aconteceu que foi mais grave em relação a isso. Associar investimento de bem-estar, de qualidade de vida à produtividade. Vira produtivismo. Eu acho que a entrega não é a promessa que vou tirar mais sangue do cara, o sangue de melhor qualidade. A promessa é a pessoa vai se sentir melhor, ponto. É tipo obrigação da empresa dar condições de vida para que ela esteja bem. E ponto. Se isso vai gerar mais produtividade ou não, a gente tem até o conceito da produtividade saudável e sustentável. Porque parece que a gente está fazendo isso como prioridade da produtividade. E aí desvia a própria essência da ação, que é condição de vida decente. Então, mas isso é um viés do terrorismo e da engenharia de produção, que você sempre tem uma forma melhor de fazer e mais produtiva. Tá bem, mas com condições decentes e éticas. Então, ontem, lá no CONAR, o professor Joel falou de flexibilidade na carreira, na liderança, até o limite da ética. Ele falou uma coisa assim, né? E eu falo assim, qualidade de vida, produtividade, sim, mas dentro do limite prioritário do bem-estar e da qualidade de vida. Ah, minha empresa não é órgão de humanidade, tá com gente, tem obrigação de cuidar de si e dos outros. Então, esse valor não é muito claro. E houve um trabalho acadêmico no Sul, em que a pessoa fez uma dissertação inteirinha, descendo o pau, tudo que eu fiz, dizendo que eu só estava querendo produtivismo. Eu chorei, gente, chorei. Falei, vou procurar ela, vou explicar que não é nada disso, de onde que ela tirou, que eu estava querendo só dar uma ferramenta de mais exploração do trabalhador, tudo mais valia. Olha, eu falei, caramba, mas quando associa, você pega no chat GPT, que é qualidade de vida no trabalho, encerra a frase, uma dessas buscas que num curso um advogado fez, e assim você melhora a produtividade da empresa. Eu falei, cara, você está reprovado. O que a gente quer, assim você preserva e melhora a vida da pessoa no trabalho. O que é a qualidade de vida no trabalho? É condições de vida no trabalho. Ponto. Vai gerar produtividade? O que a gente pode trabalhar? Reduz despesa. Isso reduz, em termos de prevenção. Se for para falar em monetização. Mas falar, olha, e por isso você vai tirar mais o sangue do cara, é delicado. Mas está muito no imaginário, né? Então, esse é um desafio da gente mudar a cultura empresarial nessa direção. Tá, produtividade sim, mas é incondicional à condição de vida, ela está em primeiro lugar. Essa é a nossa competência, olhar a vida no trabalho. Tempos e movimentos, processos, também, tem outras que fazem, a gente tem que conhecer, mas isso é um ponto forte. Assim como colaborador, que eu não recomendo, porque dá duplo sentido. É empregado, é parceiro, colaborador que eu vou demitir, e tem aquela docilização, as pessoas são boazinhas aqui, são colaborativas, sabe? Bom, isso daí eu falei demais. Cláudia, você levantou a mão, mas a Valéria tinha levantado a mão antes. Carla, você concorda com o que eu falei ou não é nada disso? Concordo, professora, concordo com tudo que você falou. Inclusive, eu fiquei aqui com uma sensação, até fiz uma anotação para mim, para eu cuidar dessa palavra
porque quando eu falo de produtividade, de fato, eu estou querendo falar do bem-estar maior, que é Da uma coisa de performance. felicidade para a pessoa, porque eu acredito que muito do meu prazer está na realização. Isso. E aí eu preciso cuidar dessa palavra, porque ela pode Dá para levar para um imaginar. lugar que não era o lugar que eu queria. Que ótimo. Então, Araci Balabanian, que morreu, eu vi um trechinho, uma falar dela, que deu vida a ela, foi o amor ao ofício. Olha que coisa deliciosa. Isso, é isso. Falar de ofício, de tal, que isso te dá uma linha de vida. Te dá uma linha de vida, independente do ciclo de carreira e tal. Valéria, você quer falar? Obrigada, Carla. Obrigada. Valéria, você quer falar? Oi, Miriam. Vou falar Gente, rapidinho, se conversem, pessoal. Bom sim, tá? dia, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Sempre muito bom. Eu estava aqui pensando em todas essas colocações tão importantes, né? E assim, o que que eu acho mais difícil, né? Pessoal, eu sou docente, da FIA e também trabalho com treinamento. A semana passada mesmo estava num treinamento numa empresa pública e eles falavam sobre vários casos de pessoas com riscos de suicídios, né? E o desafio que eu vejo é que muitas empresas têm falado sobre segurança psicológica, né? Tá, entre aspas, um modismo, acham muito bonito falar, né? Mas na prática eu acho um discurso que ele não é legítimo, né? Eu até coloquei aí, que algumas empresas falam isso, mas o valor ele deve ser praticado, né? O valor organizacional é ação e deve ser um valor, numa hierarquia de valores, deve ficar bem em cima, né? Dos valores prioritários. Mas eu acho que é desafiador, porque o que eu vejo nas empresas, universidades, que esse discurso é muito bonito, mas na realidade, na vida como ela é desafiador. E eu acho que os líderes sim têm essa responsabilidade. Eu acho que não deve ficar só para o indivíduo, né? Embora o indivíduo, claro, é responsável pela sua vida, mas tem que vir da alta liderança da empresa. E aí que está o desafio, né? Esse tripé, né? Empresa, liderança e o indivíduo. E quando tem o barulho que vocês falaram, eu acho até bom, sabe? Quando dá uma surtada e fala, mas eu acho cada vez mais difícil. Eu acho que as pessoas ficam em silêncio, vão adoecendo. Se conseguem sair, saem, mas muitos não podem sair porque precisam para viver. E daí compromete toda a vida enfim, né, as outras relações interpessoais também. Então, esse é o meu desafio, meu desabafo até para vocês. Cristina, está fechado o seu áudio. Opa, muito bacana, muito forte o que você falou. A minha pergunta é: será que as pessoas não enxergam aonde está o objeto, a tal da segurança psicológica? Eu acho que é um termo desconhecido. Segurança do trabalho você conhece, que o Carlos falou: olha, eu conheço segurança do trabalho. Agora, segurança psicológica eu sei o que precisa, mas não sei onde está, quem é, como é. Está parecendo Deus, sabe? Onipresente, mas nada, você consegue, né? Então, a questão, eu acho que ainda não, a gente não tem uma cultura de trabalhar esse conceito. É uma ferramenta, é uma postura, é uma percepção, por onde começar? Né? O que faz um psicólogo? O que faz um engenheiro? Qual é a competência, né, da pessoa que enxerga? Quem consegue enxergar a segurança psicológica? Você acha água no solo, você já tem aqueles sensorzinhos, né, de onde tem água, de onde não tem. Agora, a segurança psicológica, o sinal de fumaça que o Paulo falou, a gente precisa ainda aperfeiçoar, diferenciar. A Nancy levantou a mão, mas a Cláudia queria falar. Eu só vou pedir para vocês, eu sei, dá vontade de falar um monte. Só falar um pouquinho mais curtinho, se der também, estou evitando cortar, porque para as pessoas ficarem animadas, para a gente ter bastante diversidade de escutas. E podem interromper, a não ser que a pessoa fale, não me interrompam, daí, né? Vale o que a pessoa quer, tá bem? E depois que a Cláudia falar, e a Nancy, eu quero fazer uma rodada de uma palavra-chave, alguma coisa para cada um mostrar a que veio hoje, tá
bem? Mas diretamente, não só no chat. E, Tiago, quantas respostas a gente tem? Falta muita gente para Ó, responder? 17 pessoas participaram, nós temos 45 palavras aqui. Então, repete o link aqui. Não precisa postar ainda, não. Repete o link. Quem não respondeu ainda, responde lá, por favor. Tá bem? Vamos lá, Cláudia. E depois a Nancy, eu estou fazendo essa ordem. Não sei se está certo. Consegui Link no escrever. chat aí, pessoal. Bom dia a todos, meu nome é Cláudia, eu sou psicóloga clínica, terapeuta de casal e também sou engenheira e atuo em organizações, né? Fala um pouquinho mais forte, claro. Mas É deixa eu ver. psicóloga e engenheira, hein? Olha só que beleza. Já atuei bastante na parte organizacional, né? Ainda tenho vínculos. Para mim, esse tema eu acho bastante interessante, para quem já atuou com teoria U, sabe que tem tudo a ver, né? Mas me vem algumas palavras como cuidado, atenção e hospitalidade, né? Eu acho que quando a gente tiver uma cultura organizacional, onde você tem essa figura de hospedar as pessoas, acolher, cuidar, isso naturalmente vai emergir a cultura, né, da segurança psicológica, né? Como a Cris mesmo disse, eu não vou achar, eu não vou encontrar, não é material, mas eu tenho que ter o ambiente propício, salutar, para que o próprio grupo faça a manutenção desse ambiente, né? Então, eu vejo com uma postura filosófica, onde cada um tem que ter, porque não adianta eu ir lá representar alguma coisa que eu não pratico na minha vida, se eu não sou acolhedora com as pessoas, se eu não tenho uma postura, né, de cuidado, vai ser difícil eu fazer isso na organização. Por isso que esse desafio ele é maior, né? Me identifiquei muito com o discurso da Carla, que eu acho que, sem dúvida, é a humanização, é a espiritualização no sentido do transcender, de eu sair desse, né, do trabalho ontológico, do trabalho que dá um sentido para a minha vida, e por aí afora. E eu fiquei só com uma curiosidade, quem sabe depois a Cristina compartilha com a gente, né, a querida mestra, o que ela vai falar na ONU. Eu estou curiosa, sabe? Você vai falar Ai, disso, gente, eu Cris? estou insuportável. Eu vou colocar o link aí, nem sei se o Tiago tem, e eu fui convidada pela professora Patrícia Iglesias para compor uma mesa para palestrar na ONU, dia 12 de setembro. É de arrepiar, né? Mas cair da cadeira. E é bem legal, é o Encontro Mundial da Ciência para a Agenda 2030, e na mesa que a Patrícia organizou, ela é da Faculdade de Direito e ela é da superintendente da CETESB, e eu vou falar especificamente conexões entre gestão de qualidade de vida no trabalho, eu vou levar o conceito do IPSO e tal. Obrigada, Cláudia, a gente combinada, hein? Erradicação da pobreza e educação universitária. E são mais 8 pessoas na mesa, tem o pessoal da Universidade de Colômbia, tem alguns políticos, tem uma economista bem boa, bem jovem também. Então, eu vou falar assim, obrigada, Senhor, por estar aqui. Mas eu queria marcar o conceito de gestão de qualidade de vida no trabalho, associado ao DS 04, que é a erradicação da pobreza, e tem 2 itens que estão lá, que é a questão do uso da energia limpa e a questão do clima, que é a agenda do clima. Mas eu vou fazer esse recorte, estou usando material do ensino médio, da USP, da FIA, da Fundação Gasolini, vou ver, mas eu vou disponibilizar. E é híbrido, então, Se o de Nova Paulo York, eu desistir, posso dar tchauzinho para vocês. se o Paulo desistir de carregar sua mala, eu estou disponível, viu? Só para carregar a mala. Pode Eu tenho desistir, a não. Mafalda, que está em Moçambique, ela foi ano passado, diretora da TV Moçambique, minha mestranda e doutoranda, a Mafalda Mussini. Falou, Cris, quando você entrar naquele salão imenso, você vai se sentir uma formiguinha. Eu falei, é tudo que eu quero. Mas é Olha, uma coisa Cris, muito, muito forte mesmo. Quando ela convidou, eu achei que não estava entendendo. eu estou Foi furando bonito. aqui as palmas, mas é que quando eu li, realmente, não foi só a curiosidade, foi o orgulho de ter sido, de você ter me pegado na mão e me ter trazido até aqui. E hoje eu trabalho tanto Você isso, que com pegou na minha isso. mão, Cris, eu estou aqui. Lembra? Olha, mas eu 94. fiquei tão orgulhosa, não eu, todos nós, eu tenho certeza que todos nós que estamos do seu lado,
temos maior orgulho, queríamos ser uma mosquinha para estar na mala e queríamos estar lá para te aplaudir de pé. Obrigada. Ai, gente, assim não Orgulhosa. dá. Nem apresentei ainda. Só de falar, meus olhos estão cheios de água. É bem forte. É uma coisa. Eu lembro daquele filme que era um médico que queria da Índia, lembra da história dos Amodes e não sei o quê? Como chamava aquele filme? Esqueci. Aí eu lembro dele assim, bom, não é aquilo, vai ser numa sala paralela e vou falar pouquinho. Mas eu quero mesmo mostrar essa coisa da pobreza, da onde que é a questão. Aí vou tentar me segurar assim. Eu falo, você está estudando? Ah, já terminei. Falei, como já terminou? Acabei o ensino médio. Falei, não, estudo é para toda a vida, o ensino universitário vai te ajudar a entrar numa rede, não para de estudar. Ah, não tinha pensado nisso. Né? Não tem que trabalhar. Eu falei, concilia o trabalho com a educação, é um lugar que você vai ter autonomia, você vai ter networking. Então, essa coisa do ambiente acadêmico, a gente sabe que tem espaços nocivos. Mas a ideia de que a educação é uma coisa que te ajuda a ter uma maior crescimento social, econômico e tal. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas obrigada mesmo, viu? Cláudia, não vale, Eliana, não vale, eu vou ficar aqui chorando. Nancy, manda bala. E depois, sabe o que eu pensei? Vocês lembram de uma empresa que tem a cultura de segurança psicológica? Vocês puderem botar aqui no chat, para não concorrer com outro link? Qual empresa vocês conhecem que tem? Eu queria perguntar as que não tem, mas a gente vai ser politicamente correto. Vamos ver as que tem, vamos falar das coisas que são para enaltecer as pessoas. Nancy, lembrei de você nesse tema, bastante. Eu queria pegar carona Se apresenta um pouquinho. Gente, todo mundo tem currículo de 400 páginas, mas apresenta um pouquinho para dar o viés da experiência no relato. Gente, eu sou Nancy Pinilla, mestrada em ADM em Gestão Humana e Social, com foco em inclusão de pessoas com deficiência, e agora fazendo também estágio com eles. E nesse momento estou fazendo um MBA em ESG, Gestão ESG. E eu queria, professora Ana Cristina, aproveitar essa carona que você está indo para o Summit e te falar que você tem uma oportunidade imensa, você não faz ideia quanto, de colocar essa ideia tua de segurança, de problema mental, de burnout, dentro da pauta, porque o ESG está ficando muito linkado ao ambiente e à governança, e a questão social está ficando do lado. Assim, simples assim. Eu estou falando isso porque eu vejo todo dia, eu acompanho N conferências, N fóruns, e todo mundo fala de racismo, fala de inclusão XPTO, mas quando se fala do bem-estar do trabalhador, que não é mais o colaborador, é o trabalhador mesmo, isso é um tema muito, assim, muito desconsiderado. Então, se você pode fazer a nossa embaixadora, eu vou amar. Eu vou amar. Porque você manda que ninguém, a pessoa mais adequada para falar disso. E já que está falando do ESG, como o tema não é mais urgente, não é mais emergente, é um tema urgente, e vai ser nas Nações Unidas, por favor, ponha a boca no trombone. A gente no ESG precisamos muita atenção. Essa é a minha colocação. Obrigada. Professora, Eu tá tirei sem o som o porque aqui áudio. tem um barulho de construção, já vou já levantar e fechar a porta. Obrigada a você, eu vou tentar. Sabe que não vai dar para pôr a boca no trombone. O que eu quero é botar uma luzinha assim, sabe? Presta atenção, o conceito é esse, eu quero ser bem acadêmica, não quero ser muito ativista. É assim um pouquinho, eu acho que é mais seguro você fazer isso, do que entrar com o meu viés de que, né, o que eu tenho a verdade. Mas eu queria, o que eu pensei, como você trabalha com os atletas paralímpicos nacionais que estão dando um show de bola, com deficiências graves e tal, eu pensei, como que a segurança psicológica aí associando a diversidade, uma palavrinha-chave, uma coisa curtinha, para esses atletas paralímpicos que você estudou, as condições de qualidade de vida deles no seu mestrado. E põe aqui o linkzinho, quem puder, põe o link dos seus estudos, de um artigo, de um projeto da empresa, para o pessoal ir acessando esses dados. Podem colocar, por favor, o pessoal da Receita, a Miriam, a Margarete, Joyce, que entrou agora, que eu estou vendo, a Terezinha do CRA, que é minha chapa. Eu vou chamar você de comadre. Eu acho que eu vou ter que ter um bebê para você ser minha comadre. Então, Nancy, Carla, todo mundo, Cris,
Coloquem aqui o que vocês puderem de recomendação de leitura, de know-how. Conta uma coisa sobre os atletas paralímpicos brasileiros que eu estudei. Para eles, segurança psicológica é X. Gente, é uma revelação, preparem seu coração. Porque a dissertação dela mostra uma coisa surpreendente. Ela até ganhou o prêmio lá na Assembleia por causa disso. Mas faz curtinho, tá? Que é muita coisa. Segurança psicológica para os seus atletas, para as pessoas que você está tão próxima e que tem até a foto que você me postou, não sei se está no Instagram, o que seja. Você está me falando para falar agora sobre isso? É isso? O Tá. que você pôs naquela A frase que você segurança fotografou psicológica. com eles, quando eles estavam embarcando para... Então, eles acabaram de retornar, estou falando da equipe paralímpica brasileira de atletismo. Eles acabaram de retornar de Paris como vice-campeões do mundo, logo após a China, e acima de Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Espanha, blá, 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 blá. Esse grupo de meninos tem alguma coisa muito especial. E quando você fala de segurança psicológica, eles transpuseram muito essa questão de medos, de desafios, de inseguranças. E eles se dão uma aula do que é passar por problemas de ser excluídos e se mostrarem como heróis. Então, a segurança psicológica para eles é desafio. É simples assim. É desafio e ultrapassar barreiras. No limite que eles têm. E eles são especialistas nisso. São assim, eu falo que é um benchmark da segurança psicológica. Não da insegurança, mas sim da segurança psicológica. O desafio está para eles para ser transferido e para ser vencido. E para ser segurado, porque a psicologia deles foi traspassada para acima de qualquer nível. Eu fico cada vez admirando mais essa população. Se você acha que deveria, em algum momento, passar para fazer alguma informação, eu vou passar aqui no professora e no meu link. Mas se você me perguntou segurança psicológica para insegurança, talvez no momento de competir. Talvez no momento de competir, porque eles se sentem enfrentando o mundo, mas na hora de chegar lá, eles falam para mim, eu cheguei para detonar. A palavra é isso, eles não chegaram para competir, eles chegaram para vencer. Meu, eu fico impressionada a segurança que eles passam. Tá bom, professora? E tá bom para vocês. Obrigada. Nossa, que beleza! Essa coisa do heroísmo, da superação, eu nem sei se a palavra é resiliência, eu acho que não é, porque não é uma dor que ele vai elaborar, ele Não. vai direto no foco, não tem fase 2, fase 3, tem que fazer a entrega. Eu sou capaz de enfrentar. Isso, e não tem aquela negócio de ficar vitimizado. Não, eles não se consideram vítimas. Eles consideram, olha que delícia. Eles se consideram eleitos. Nossa, que diferente. Assim, uma coisa, é muito diferente. A força que eles passam e o conceito deles é bem diferenciado. Vale um estudo muito aprofundado nesse sentido. É bem interessante. Tem uma linha na França, até de um pesquisador francês, que eles trabalham a questão da liderança e do desempenho com o heroísmo. Eu não gosto muito, mas nesse sentido deles, que já assumem a sua condição X e que eu vim para entregar, né, é bem interessante. Obrigada, Nancy. Agora, pessoal, quem poderia... Olha, alguém falou do filme Padman. É isso mesmo. Obrigada, Carla. É o Padman. É esse filme mesmo. É muito legal. Carregado de cultura da Índia. Eu gostaria de ouvir... Quem gostaria de comentar? Ou, Nancy, se você quer indicar alguém que você gostaria de ouvir, vamos começar a fazer os cruzamentos aqui. E lembrando que a gente vai conversar mais uns 10 minutinhos sobre dificuldades nas questões de segurança psicológica na empresa. E depois a gente vai ver quais são as boas práticas, para a gente poder ter um conjunto de elementos, né, para uma gestão de qualidade de vida voltada para a segurança psicológica. Quem você indicaria, assim, se você desligou o vídeo, ou alguém quer... Fabiana... Nancy, suspende a indicação. Vamos ouvir a Fabiana. Você está de mão levantada, Fabiana? Não. Eu acho que era aqui o meu computador aqui. Tem alguém que queira fazer um comentário, falar nessas questões de segurança psicológica, completar? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Tem gente nova hoje aqui, né?
Bastante gente. Eu cheguei um pouquinho depois, me desculpem pelo Bem-vinda. atraso, mas ingressei aqui, até botei ali no chat. Eu separei 3 palavras que eu joguei lá na nuvem de palavras. Eh, Comprometimento, e aí estou falando de liderança, e dos pares também. Sensibilidade e conscientização. Então, são as palavras que, para mim, são chaves dentro desse aspecto. A hora que eu entrei, vi vocês discutindo, vieram essas 3 palavras. O trabalho que a gente faz nos treinamentos nas empresas, dentro das universidades, nos MBAs da vida, no material que a gente escreve, divulga, a gente faz esse papel, acho que de sensibilizar, de levar essa frente, com as lideranças, acho que a gente tem feito um trabalho dentro das empresas também dessa conscientização e desse caminhar juntos, porque, na verdade, estamos aprendendo a desbravar dentro das empresas esse outro momento que traz a humanização, porque tem ali para algumas lideranças, sobretudo o pessoal que já está há mais tempo nas empresas, tem uma carreira de mais de 20 anos, a cultura que a gente viveu dentro dessas empresas, ela foi muito ligada à produtividade sem humanização. Então, despertar esse outro olhar, trabalhar esses sentimentos que são conflitantes, sobretudo para os executivos, para quem exerce esse papel de liderança, não é fácil. E para nós, que estamos em educação e que fomentamos isso, é um desafio constante. A gente vai aprendendo a todo momento. Então, acho que é dar as mãos, partilhar as boas práticas e caminhar juntos nesse sentido. Nossa, Carlinhos, você falou uma frase assim, produtividade sem humanização, sempre foi aceito isso como normal. Porque Já pensou? cultura, A gente né? podia criar assim um protocolinho de assim, tem de clima organizacional, né? Mas a gente podia criar um protocolinho ligado a essa questão, a esse eixo. Como você vê a sua empresa? Tem humanização? Não tem? Sabe um sim, não? Bem basiquinho, que nem essas estrelinhas, 5 estrelinhas, né? A gente podia criar uma consulta disso. Assim como o que a gente tem Concordo. aqui esses dias, a gente tem a questão da comunicação não violenta, trabalhar a questão da comunicação não violenta no âmbito do LGPD, na questão de dados, a forma de você ter o compromisso de se relacionar de forma não violenta. Eu acho que são eixos que caem no cuidado, na conscientização, em outras coisas. E são coisas que vão marcando valores na cultura organizacional ou empresarial. Perfeito, né? perfeito. E Quantos você... insights, Cris? Olha que bom, né? Ó. Nossa, é muita coisa bacana mesmo. E então eu acho que esse eixo, você tem a sua empresa que chama Ser ou Ser. Você quer fazer um merchandising, por favor? Esse é o meu slogan, né? A minha empresa é de conexões empreendedoras de resultado. O Ser é conexões. Conexões empreendedoras de resultado. E aí dá Ser com C, as iniciais. E aí eu faço aí um trocadilho, né? Ser com C, né, de conexões empreendedoras de resultado, para ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um profissional melhor, para poder aproveitar tudo isso. Legal, põe o link aqui da sua página. Botarei. Eu vou botar aqui hoje o link do livro que foi lançado esse mês, que está com a temática de ESG, para vocês compartilharem, tá? Então, eu estou falando um pouquinho do livro, que são compêndio de artigos, né? Artigos dos nossos amigos falando sobre ESG, e que está aí, assim, bem fresquinho. Tenho certeza que a gente vai usar muito aqui, porque todo mundo está trabalhando muito dentro desse viés. Obrigada, viu, pelo carinho. Botarei lá os meus contatos todos. Beijo grande para nós. Obrigada a você. E eu interrompendo aqui mais uma vez, porque eu fiz um artigo... Fala bem forte, Liana. E eu aqui interrompendo mais uma vez. Não, pelo amor de Deus, aqui é... Eu fiz um artigo com a Cristina, com a Cidinha, fazendo um link dos indicadores BPSO, tá? da Cris, com os indicadores ESG. Tá? Ainda não foi publicado, vai ser lançado em Nova York. Olha que chique, um livro em Nova York, mas ainda não foi publicado, sai esse ano.
tá? É isso, mas se você achar que dá para disponibilizar como um working paper, no ResearchGate, que é uma base bem boa de repositório, você fica protegida. Você, a Cidinha, que estava assistindo do hospital, ela estava até de máscara. Acho que agora ela chamaram para atendê-la. Aqui é vida real, né? Você fica protegida. Roberto, depois é bom falar, mas só você deixar aqui quietinho, Beto. Gente, tem pouca gente falando. Você fica protegida em relação à autoria, você é a Cidinha, e ao material público. Então, a não ser que a revista não permita que você disponibilize o working paper. Mas, em geral, é bom porque você pode aprimorar a bibliografia. Então, é uma categoria que eu acho muito importante. A gente trabalhou muito tempo com isso lá na FEA. Obrigada pela dica, mas é livro, é dentro de Não, livro. mas serve, é um work paper de um capítulo. Tal. Tem que ver só as regras lá, como que eles querem a questão da... Cidinha, você não está no consultório médico, Cidinha? Como que é isso? Quer falar alguma coisa? Você tem a palavra. Ela não pode falar hoje. Ela está na espera, lá, cheio de gente em volta. Ah, tá bom. Tá bom. Ó, um coraçãozinho para você. Um coraçãozinho para você, Cidinha. Saudade. Vamos marcar um almoço lá na USP uma hora dessa, gente. Ou um happy hour, só para a gente se ver qual é o perfume, o batom. E quem não puder, a gente faz híbrido. Marca uma isso, marca uma lá, porque depois a gente fica e toma um lanche. Então, olha, um dia bom para mim, um dia bom é sexta-feira, terça-feira, a gente pode... Eu falo com a gente, porque sabe que a gente está fazendo quase 30 anos de vida, né? Eu peço para o Tiago e o Paulo organizarem as chamadas, e aí quem vier, veio, quem não vier, um bandejão gostoso. A gente fazia isso no presencial, terminava a reunião, ia todo mundo almoçar lá. E aí o papo era bom. Antes era pelos professores, tem um monte de foto aí. É gostoso. Quem puder vir. E daí qualquer coisa a gente vai para o Rio almoçar lá, que também vai ser uma delícia. Vai ficar caro, né? Fala, Cris. Maria Cristina de Azevedo, bem-vinda. Oi, Elges, bem-vindo. Roberto, se você não falar, eu vou ficar de mal com você. Flávio, que chegou primeiro, Fábio. Todo mundo que chegou, pelo menos um oi. Terezinha. Sei que às vezes está com tempo curtinho, está só na escuta. Seria bom, Miriam, tá bom? A gente está com tempo gostoso hoje. Cris, bem-vinda. Fazia tempo que eu não te via. Querida, a gente se viu, né, ontem também. Primeiro eu queria parabenizar você, né, por essa maravilhosa inserção aí nesse evento da ONU. Estou muito orgulhosa e queria cumprimentar a todos. O meu nome é Cristina de Azevedo e a minha experiência com relação a essa questão, eu acho que eu posso colaborar pela experiência própria, né? Porque eu venho de uma área de trabalho há muito tempo, né? Trabalhando em chão de fábrica desde menina, e também tive o meu famoso burnout, né? E descobri, vamos dizer assim, uma nova rota, né? Por conta disso, eu até gostaria de compartilhar um texto que eu escrevi em coautoria sobre liderança feminina dentro de outra perspectiva, que é a perspectiva de você ter uma conduta feminina, mas não em questão de gênero, tá? Bom, à frente de tudo isso, fui empresária, e aí eu me tornei mestra numa arte marcial, né, que ainda é uma coisa muito desconhecida, chamada Wing Chun Kung Fu, fundada por mulheres. A mesma arte marcial aonde Bruce Lee pratica, ele é meu tio-avô na linhagem. Então, o que eu percebi de melhora através da minha prática corporal de 23 anos que eu tenho, é que nós precisamos considerar o corpo, né? Então, o corpo, o movimento, você saber de recursos internos melhor, de como que você age, né? Como que você configura os movimentos, te torna mais seguro, né? Dá uma segurança. Eu gostei muito do que falaram, desculpa, de confiança. Foi a Carla, né? Falou de como você adquirir essa tranquilidade, essa resiliência, tudo aquilo que a gente quer, equilíbrio, né? Um melhor relaxamento na hora quando vem o golpe, né? Porque golpe a gente recebe todos os dias de manhã, é sempre que eu falo, né?
quer dizer, na conduta da vida, nós estamos realmente, né, presos a uma situação onde a gente não consegue definir absolutamente nada. Se antes a gente não tinha controle, hoje menos ainda. Então, a técnica, vamos dizer assim, o sistema, né, que eu aprendi, ele ajuda como uma das ferramentas, tem várias, né, que a gente sabe, para que se possa chegar a esse resultado de compreensão do que nós queremos no plano mental, emocional e físico, porque daí a resposta vem, aí vem a verdade. Uma coisa é só falar e pensar, outra coisa é quando o seu corpo entra. Então, eu queria propor essa ideia, tá? E de a gente pensar nessas questões corporais e tentar achar outros caminhos aí, inovadores de como perceber isso. E é isso que eu proponho. Obrigada. Cris, coloca aqui o seu link, a sua atividade, que você faz uma consultoria e treinamento sobre isso. Põe Isso, aqui o contato, põe aqui no chat, por favor. vou Mas colocar. o que você acha que é mais difícil hoje para a segurança psicológica? Eu acho que o que é mais difícil é exatamente isso, essa falta de compreensão de fatores que nós temos, Ah, tá. todos nós temos recursos que nós esquecemos durante várias décadas de, vamos dizer assim, aplicar eles e reconhecer eles. Como eu venho da era industrial, passei todas as gerações. Então, eu consigo entender que cada nível de trabalho que é pedido, produtividade, requer um outro arcabouço, vamos falar do arcabouço, né, de situações que demandam para que a gente chegue junto. Então, a segurança, para mim, mental, psicológica, tem a ver com a falta de reconhecimento desses atributos que estão escondidos dentro de nós e que a maioria não sabe. Alguns atributos você consegue aprofundar, né, através desse mecanismo, né? Ou, bom, então yoga, Então, tá bom. tá? Não, Cris, Essa tá coisa, né? legal. Eu acho que está bem. Como tá que bom. chama a arte marcial que você pratica, que você é uma das Vamos, lideranças? vamos lá. A arte marcial que Só eu o nome, pratico. não é para explicar, é só para falar o nome para a Tá. gente rodar. Isso, eu Porque tem ia bastante falar isso, ia complementar. Vamos falar todo mundo, 21, bem rápido. Wing Chun é o nome da arte. Wing 21, Chun. Wing Chun, Wing Chun Kung Fu, uma arte marcial chinesa antiga, né, do sul da China, a mesma do Bruce Lee. Que Quem ótimo. fundou foram mulheres, né? Por quê? Porque a Cris, conduta tem que ser absorvida. isso. Cris, põe aqui o link e o nome certinho, tá? Ponho. E eu acho que é importante esse Obrigada. destaque da biomecânica, da pessoa em movimento e dessa consciência, né, que tinha sido trazida aqui, que a Carmen falou, em relação à atividade e à consciência corporal, né? Esse conceito do golpe. Muito bem. Quem quer falar agora? Obrigada. Obrigada a você. Desculpa te cortar. Professora Cris, só um Oi. instantinho. Temos 20 participações na Nuvem de Palavras e que 29 pessoas aqui na nossa reunião. Quem não participou, pessoal, vou colocar novamente o link aqui no chat. Para a gente ter uma Participe com as participação palavras-chave. Só isso. Tá bem. Teve gente que chegou depois, o Elgis, eu acho que a Miriam, que não sei se já pôde responder. Oi, Mi. Oiê! Vou falar um pouquinho rapidinho. Espera um pouquinho, Depois eu deixa eu vou colocar o link e vou pedir para cada um responder o link que não respondeu. Está faltando bastante gente. São só 3 palavrinhas para a gente ter o gráfico de nuvem com maior participação. Bem-vinda, Miriam. Não precisa ser rapidinho, pode falar. Tá sem som. Já cliquei no link aqui, daí vou pôr as palavrinhas. Muito legal, né? Essas ferramentas de interação. Oi, Cris! Oi! Tá tudo bem lá em casa? Todo mundo, Cidinha ali, tanta gente. Ah, meu Deus, quanta gente legal. Então, a pergunta vou falar. Miriam, deixa eu localizar a pergunta que chegou depois. Qual é a dificuldade para implantar, para conhecer, para praticar a segurança psicológica? Qual é a dificuldade nas empresas? Esse que é o foco. Tá. Sim, então, olha, esse é um tema que, como vocês falaram aqui, né, ele pode ser só mais alguma coisa, mais uma perfumaria, mais um cheirinho por aí, né, mas que eu acredito que não, tá? Talvez eu seja
meio poliana, né, bastante otimista, mas eu acho que a gente está chegando num ponto, a pandemia ajudou bastante, né, toda essa caminhada que a gente vem trilhando ajudou bastante, mas eu acho que a gente está chegando num ponto em que as empresas estão olhando realmente para o ser humano de uma maneira diferente, ou então estão procurando, né? Existem movimentos acontecendo, né? Procurando olhar para esse ser humano de uma maneira mais humanizada, né? Realmente entendendo que a gente tem medo, né? Que a gente tem tristezas, que a gente tem inseguranças, que a gente tem uma série de coisas, tanto os líderes liderados em qualquer nível que seja, né? Do chão de fábrica ao C-level, né? A gente precisa se conhecer melhor. E eu acho que isso vem sendo um ponto de ganho, tá? Para ajudar aí na questão da segurança psicológica, né? A gente está falando bastante, trabalhando bastante nos treinamentos, a parte de deep skills, né? Soft skills, procurando mais e mais ter claro, né? Que a gente precisa se conhecer, que autoconhecimento é fundamental, né, para que a gente possa crescer, evoluir, lidar com as pessoas, conosco mesmo, porque assim, eu esqueci o nome porque eu não conheço, e eu sou péssima com nome, estou tentando achar aqui, mas a colega que falou antes aí, né, falou que não é fácil, né, fazer essa mudança, né, sair de um ponto Mas, onde a gente olha. assim, uma palavra-chave para você atuando nas empresas, como fisioterapeuta, como mestre nessa linha, voltado para a qualidade de vida, qual é a maior dificuldade de se trabalhar a segurança psicológica nas empresas hoje? Você trabalha Medo. uma palavrinha-chave. Medo? Medo. Medo Eu do quê? colocaria a palavra medo, Por tá? É o quê? medo de sair do lugar de conforto, né, para um outro onde a gente precisa realmente se olhar, ver as nossas dificuldades e conseguir enxergar o outro também com as dores e delícias dele, né, para poder seguir todo mundo numa situação de confiança mesmo, né, de realmente confiança. Beleza, Acho que nossa, show de bola. Temos muitas coisas aqui, então. Temos a questão da segurança, da sinais de nuvem, do surto, da questão da liderança, da questão do corpo em movimento, da questão da consciência em relação ao que vai se fazer, das dificuldades, e a primeira emoção que aparece aqui no sentido mais, vamos dizer, psicanalítico, que é essa questão do medo e do conforto. Né? Eu acho que é um elemento a mais para a gente compor a nossa definição, que a gente vai chegar, eu acho que é uma definição bem bacana. Muito bem. Alguém quer comentar alguma coisa, falar? Porque aí a gente vai virar a rodada para boas práticas. O que tem de inédito, de forte para as pessoas, para as organizações, para a sociedade, quando se fala de segurança psicológica? O que tem de novo, ou que era velho e que está visível? Quem que pode falar? Elgis, vamos lá. Oi, Fabiana, bem-vinda. Você vai falar, hein, Fabiana? Tá joia, então eu aguardo. Que bem. Eu vou deixar o Elgis e depois, se você puder... Gente, os novos falem, e os antigos também, eu estou achando que vocês estão muito quietinhos. Vamos lá. Bem-vindo, Elgis. Fala de que papel, né, que você está exercendo aqui, com a sua formação, e agora a gente está mudando. Quais são as práticas top, o que tem de novo, de bonito, de atrativo, de legal para a gente conhecer e incorporar as questões da segurança psicológica. A gente está agora no sinal verde. Legal. Bom, estou psicanalista já há alguns anos. Fala mais forte um pouquinho, Elgis, eu estou ouvindo baixinho. Então, eu estou psicanalista tem alguns anos, né? E minha formação acadêmica é filosofia, de mestrado em filosofia política, e eu tenho uma história na relação com empresas de consultoria. Eu tive uma empresa de consultoria por 20 anos. Os últimos projetos que eu fiz foi sobre gestão de pessoas. Foi 10 anos trabalhando com gestão de pessoas. O último projeto foi na Caixa Econômica Federal, que foi o modelo de gestão de pessoas da Caixa Econômica em 2008,
2009 foi o último projeto grande da empresa. Eu não acho que mudou muito o cenário do ponto de vista da estrutura do medo. Eu achei que a questão do medo é a questão a ser encaminhada. Do ponto de vista da psicanálise, eu acho que existe uma relação do medo com a angústia, né? E a teoria que me agrada hoje em dia é que as organizações de trabalho, elas são locos de elaboração ou de geração de angústia. Tá? Quem construiu essa teoria é uma mulher do Tavistock, que já é morta, chamada Isabel Liff. L-Y-T-H, o nome dela. Isso vai se conectando com outras teorias que têm a ver com análise de grupo, que vai dar no que se chama análise funcional. O que eu tenho percebido, então, de positivo nessa questão que a Miriam levantou, eu concordo, que são várias instâncias de medo, desde o medo da mudança até o medo do desemprego, ao medo das autoridades, enfim, todo o esquema de angústia, é que existem certos instrumentos que vêm da história da psicanálise de grupo que podem ser trazidos para as organizações de trabalho, né? O instrumento contemporâneo que eu tenho visto, que eu acho que seria bastante desejável de a gente introduzir para as empresas, é um instrumento do pessoal de grupo análise chamado Social Dreaming, que eles fazem dinâmicas parecidas com as dinâmicas de psicodrama, mas focadas em compartilhamento de estruturas inconscientes através dos sonhos. Tá? Que é um instrumento de elaboração de angústia. Eu acho que as empresas poderiam usufruir disso. Tá? No plano... Pena que eu estou te ouvindo tão mal, você falou de um instrumento, bota o nome da autora, você já pôs aqui. Obrigada, Cris, que você postou, liderança, e também o folder. Você falou de uma autora, veja Vou se botar aqui. Que está a criação de ansiedade, é isso? A Isabel Liss fez um trabalho com hospitais, e dali saiu uma teoria de que a organização de trabalho é um locus que pode fazer a elaboração das angústias dos indivíduos, mas, ao mesmo tempo, pode gerar as angústias. A consciência dessa função tem que ser expandida no sentido de que eu crie instrumentos para elaborar a angústia. Nossa, isso é muito legal. E vai na linha do Dejur e do Xalá, sofrimento criativo, sofrimento desagregador, a diferença de angústia e ansiedade é um mundo isso, né? Mas ela... Você já usou essa ferramenta? Você já trabalhou com essa reflexão? Que é a questão da angústia, a criação da angústia. Eu usei essa ferramenta na época do projeto da Caixa Econômica Federal para discutir a ideia de valores que estavam postos pela organização, e a gente descobriu, através de trabalhos em grupo, não existia adesão àqueles valores, porque eles eram impostos, eles não eram extraídos. Então, dos 5 valores principais, que a teoria de gestão por pessoas, por competências, estava sendo posta na Caixa, só 2 tinham aderência. Que bacana, hein? A comunidade. Então, foi um trabalho na época. Na época, eu não sabia da teoria da elaboração de angústia. Isso apareceu para mim depois. Eu teria ajudado. Mas foi um trabalho baseado em dinâmicas de grupo de base psicanalítica. Tá? Nossa, esse negócio de teoria de elaboração da angústia é máquina de fazer doido, né? Vou colocar aqui, teoria de elaboração da angústia. Tá, eu vou postar a referência dela, o nome dela, que vocês encontram o trabalho dela e os livros dela para baixar. Então, escreve aqui o nomezinho dela direitinho. Sim. Show de bola. Olha quanta coisa que a gente pode abrir porta para poder caminhar numa trilha um pouco mais organizada, né? É isso aí. Eu acho que, basicamente, que eu podia contribuir, que eu associei aí a partir do medo, é isso. Tem outros elementos, mas vamos em frente. Não, e qualquer coisa a gente vai voltando, a gente vai retomando. Agora, muito, muito obrigada. Bom, até aqui, assim, tudo que vem é aquele presente, né?
é uma novidade que a gente vai aprendendo, acrescentando, perfeito. O bom seria, eu acho que perde um pouquinho porque não é presencial, mas viabiliza quem está distante, né? Então, vamos ver, o Roberto levantou a mão. Roberto Antônio Monteiro Almeida, bem-vindo, vamos ouvi-lo. A questão agora é soluções positivas, ou soluções, para as questões da segurança psicológica. E depois eu queria pedir para a Terezinha, viu, Terezinha, não sei se você está por aí, falar do teu trabalho e do OMA, por favor, que eu acho que é um espaço bom aqui para compartilhar o que é o OMA. A Cristina vai gostar. Vamos lá, Roberto. Fabiana, oba! Muito bem. Então, antes Opa, da Terezinha, consegue me Fabiana. ouvir? Bem-vindo, Roberto. Consegue me ouvir? Ai, que agora tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Bom, Eu estou ouvindo, né? Sim. boa tarde, pessoal. Boa tarde, Cris. Parabéns por esta mais uma atividade de utilidade pública. O meu recado é breve, porque vai acabar a bateria do celular. Eu lembrei de dois estudos, né? Um foi de um psiquiatra, que é o Mário Francisco Juruena. Ele estudou a influência do estresse precoce no desenvolvimento de transtornos afetivos. Eu coloquei o link da tese de mestrado aí no chat, tá? Acho que vale muito a pena ver. Influência do estresse precoce no desenvolvimento de transtornos afetivos. Transtornos de humor, inclusive os bipolar. Transtorno de humor bipolar. E também lembrei de um artigo bem resumido, bem curto, do professor Mário César Ferreira, andarilhos corporativos. E por que eu lembrei disso? Porque no meu percurso profissional, eu tive contato com readaptados. E os readaptados são um termo técnico para falar dos andarilhos corporativos. Eles ficam largados. Erroneamente, o que as pessoas pensam? Eles não estão fazendo nada. Não estão fazendo nada, estão aí, nada. E estão num sofrimento muito grande, porque não se encaixam em lugar nenhum. Né? Esse termo andarilhos corporativos, eu acho que ele encaixou bem. E, bom, deixa eu te falar rapidinho, porque a bateria vai acabar. Sensacional a contribuição dos colegas. Anotei muita coisa. Cris, sem comentários, você é ótima. Muito, muito, muito bom. Muito obrigado. Isso estava no combinado. O Roberto e eu, a gente vai estar na CIPA da FIDEA, que é aberta a todos, e a gente vai tratar dessas questões de qualidade de vida lá no ambiente de saúde. É a CIPA-A, né, agora com assédio, dia 23 de outubro, às 14 horas, estão todos convidados. E eu acho que vai ser a chance também de conhecer a cultura da fé, né, e esse desafio de trazer essas questões. Essa coisa do estresse precoce na desordem bipolar, né? E tem a ver com aquele movimento das crianças de 2 a 5 e com a fase de socialização, né, que Freud sinaliza lá. Olha que coisa bacana, fazia tempo que eu não via isso. Obrigada, viu, Roberto? Eu espero que você ache um ponto aí para carregar a bateria, por favor. Então, a gente tem a legislação que, teoricamente, teria que ajudar, tem as normas da OIT, e isso é uma das questões. Eu falei, por que essa marca? Porque ela já é uma marca, né? Segurança psicológica. Tem empresa que quer a consultoria disso, até liderança e segurança psicológica. Na hora que a gente foi falar de soft skills e outras coisitas mais, daí abriu um pouquinho, que não é uma coisa do outro mundo. Por exemplo, felicidade virou essa pandemia por causa dos estudos em Harvard. Mas não é essa felicidade que a gente gosta, que é uma coisa mais natural, mais suave, que vai compondo, né? Mas é uma ferramenta de gestão, sabe? Isso que me dá medo. Quando alguma coisa que é ferramenta de gestão vira uma bandeira, sabe? Uma coisa. Então, aí eu vejo a importância de. Eu acho uma oportunidade de segurança psicológica de ser uma marca ligada, já tem, porque tem aquela coisa quadradinha da cultura organizacional que é bem conservadora, né? Já tem segurança do trabalho, segurança no trabalho, né? E na questão psicossocial, vamos dizer assim. Assim como a CIPA cresceu e virou assédio, CIPA-A, então a gente tem esses movimentos que vão facilitar do ponto de vista legal e do ponto de vista, eu acho, da formação, a gente quanta literatura e quanta coisa boa que a gente pode trazer a educação. Aí
né? Treinamento, educação, cultura e reflexão. Falar, opa, isso tem a ver comigo? Mesmo assim, como as questões de diversidade, feminismo, racismo, ela passava batido. Ah, não, isso é estrutural, não é? Afinal, o que quer dizer ser estrutural? Então, aí o papel, né, dos professores, das pessoas que conseguem se movimentar no tema e atiçando, semeando, preparando o solo, né? E de você ter esses dados, e aí, ali, que eu dava, o pessoal é muito ativo. Eu lembro que quando eles começaram a perguntar, as perguntinhas finais, achei que era a perguntinha final, falei, caramba, agora esse negócio aqui vai ter meia-noite, né? Então, é um pessoal muito consciente, e essa segurança, Nancy, não sei se ela está aqui ouvindo, que ela falou, não, eu vou para enfrentar, esse é o tema que é meu, né? Vamos para a luta, eu acho que é um elemento que pode ajudar, né? Mas obrigada, Fabi. Bem, a gente tem bastante de... Tá bom, Liana, boa reunião. Use bem a sua segurança psicológica. Fabi, obrigada, e cada um pode ir enturmando aqui. E, Terezinha, você pode falar, Terezinha, contar da proposta, que eu acho que é um espaço ótimo. Oi, Lucinete, bem-vinda. Nunca é tarde. Manu, você vai falar de soft skills, hein, gente? Pessoal, quem eu sei, eu vou puxando. Quem eu não sei, vai... Eu queria, assim, daqui a 10 minutinhos, pelo menos, vocês darem ou som, ou a voz, alguma coisa de que não ficarem invisíveis totais, tá bom? Terezinha, por favor. Então, bom dia a todos, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Quem não me conhece, eu sou Terezinha Covas Lisboa, sou administradora hospitalar, coordeno no Conselho Regional de Administração, o Grupo de Excelência de Pesquisa Aplicada em Administração. A Cris já é nossa parceira há muitos anos, ela sabe que eu sou tiete dela. E eu também de você. No meu pós-doutorado não deu certo na USP, eu fiz no exterior, e justamente, Cris, trabalhei com competências, justamente em hospitais, porque eu queria saber como que se alinhava as competências dos gestores com com o recrutamento e seleção. E você estava perguntando sobre alguma empresa, tem um hospital no Mato Grosso do Sul que implantou o setor de angústia e aflição. Na época, é o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, dá uma pesquisada. Na época da Covid, foi assim um momento muito dramático nessa nossa área, né? Onde, como a minha Cris sabe que eu sou do show de fábrica, né? Eu gosto do trabalhador, de lavanderia, de limpeza, que são pessoas que realmente tiveram momentos difíceis na época da pandemia, porque trabalhavam, pegavam condições, 2 condições, iam para suas casas com medo, então os hospitais tiveram que dar uma retaguarda, né? Então, é um momento realmente que eu acho que foi muito importante esse tema que você escolheu. Orgulhosa também estou de você e a ONU, tá? Parabéns, e traga novidades. Então, pessoal, eu falei, conta ou não conta? Eu falei, vou contar depois que eu for. Eu falei, mas daí não tem graça. Não, fiquei segurando. Falou, eu fiquei... E a professora falou, está aprovada lá, porque eles têm que aprovar, né? Eu falei, agora vamos para o abraço, né? Não, agora você tem que trazer coisas novas, e principalmente a sua área, né? É angústia, nossa, eu não consigo imaginar. Angústia e aflição. Nossa Senhora, eu não consigo imaginar. E se vocês perceberem, a Cris também, você sabe tanto quanto eu, os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, os que estão na linha de frente, eles não estão preparados para a morte, principalmente. Eu tive num evento aqui em São Paulo da Sociedade Brasileira de Acreditação e encontrei uma grande amiga, que foi uma das que eu pesquisei no pós-doc, que vendeu a empresa. Ela disse, a morte, para mim, na pandemia, me machucou demais. E eu agora não quero mais, agora é só aula. E, então, muita coisa tem que se fazer nesse Terezinha momento. Vanderlei Codo, nos anos 80, um psicólogo da UNB, assim, um craque, ele está meio sumido. Ele fez o primeiro grande estudo de burnout no Brasil, em 1980. E ele trabalhou com professoras de educação infantil que ficavam muito cansadas e começavam a pedir transferência. Então, deixava de fazer aquela tarefa
para ir para a atividade administrativa. Isso que se falou do Mário César, dos andarilhos, como que é o nome que vocês falaram, gente? Alguém falou? Que a pessoa vai mudando de cargo e não quer perder o emprego. Andarilho corporativo, professora. Carla. Andarilho corporativo. Então, ele foi mostrando que essa coisa, eu não aguento mais, eu vou pedir uma transferência, essa coisa da angústia e da aflição, é um grito de socorro. E aí a pessoa fica encostada. Em banco, eu trabalhei em banco, tinha... vai para o RH. Então, eu tinha um monte, na hora do treinamento, de gente que foi encostada. Vai para o RH, porque ali não é tão estratégico, não tem... A pessoa está com problema, a RH acolhe ou não, e se não acolher, então fica encostado. Então, é muito... É verdade. Esse é um tema que a gente... Eu adorei esse nome, só que eu acho muito dramático, mas é um tema... É porque, às vezes, agora está criado a diretoria de felicidade. Eu não gosto disso, mas deve ter algum efeito na cultura organizacional, deve ter algum subsídio. Não quero criticar secamente, né? Porque a pessoa que está assumindo isso deve ter uma atitude bastante construtiva. Mas é forte, né? Essa apropriação das coisas. E deve ter uma função. Eu falei, vou esperar. Não... E acho que a academia já deveria preparar esse profissional, né? Tá certo que você não treina para a morte, mas essa retaguarda psicológica é muito importante. E tem muitos estudos de luto, né? Bom, o pós-guerra, todas as mudanças do pós-guerra que vieram da psicologia e da somatoterapia, perda de membros e tal, ela está aí, e dá para ser usada na questão do luto. Mas agora, com luto sanitário, talvez precisasse fazer a mediação. Né? Obrigada. Bom, vamos ouvir. Terezinha, você fala da OMA, e daí a gente vai fazendo as rodadas aqui de quem não falou ainda. Bem, isso para dar o ar da graça. Deixa eu falar da OMA. A não ser que não possa falar ainda. É segredo, Terezinha? Não, podemos falar. Tá. Nós agora estamos na fase de fazer o estatuto, registrar. Aliás, dia 30 nós registramos definitivamente. Mas o OMA nasceu de várias conselheiras, do Conselho Federal de Administração e de conselhos regionais do Brasil, que foram percebendo a ausência de lideranças femininas, né? Não somente de administradoras, mas de várias áreas. Então, a OMA foi escolhido esse nome, né? Houve uma relutância com o nome e tal, mas ficou como organização de mulheres administradoras, mas até a administradora do lar, como elas falam. Então, nós estamos na organização, convidando pessoas, convidei a Cris adorou, aceitou, né? Nós estamos com outras gestoras também, tecnólogas, enfim, várias profissionais dessa área. E fizemos o estatuto, já conseguimos até um espaço físico aqui em São Paulo, no Jardins, uma sala, para nós fazermos a nossa sede, e estamos assim na fase de organização e divulgação, né? Então ele está aberto para quem quiser participar, tá? Assim que tiver oficializado, aí a gente já manda elaborar o site bonitinho, os e-mails, tá bom? Obrigada, Cris. E como que é? O OMA, né? Eu achei ótimo a sigla, né? Não, foi muito engraçado. Eu assim, a mulher do OMO, sabe? Não é um movimento feminista, pelo contrário, até a questão da recolocação no mercado de mulheres com mais idade, né? Diversidade, nós vamos trabalhar com vários aspectos, tá? É muito bacana, e vai ser muito organizado a OMA. Sim, e já tivemos, assim, espontaneamente, a participação de uma mulher angolana, que, na verdade, né, a gente sabe todo a cultura, né, machista da região e tal, e nós não queremos pisar em nenhum momento, aos senhores que estão presentes, nós não queremos pisar no calo dos homens. Muito obrigada. Obrigada. A questão não é essa, é criar uma cultura onde não haja
a relação abusiva, né? Essa que é o grande desafio, né? Abrir um parênteses, se você permite, eu tenho feito muita pesquisa também nas casas de repouso em relação à parte psicológica, até de apoio, e agora eles estão entrando no treinamento de colaboradores para idosos que fazem parte do LGPD, tá? Olha só, que Que legal. nunca se pensou nisso, né? E eu logo lembrei da Casa dos Artistas, que foi muito conflitante no começo, né? Então, é um momento assim que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande, né? Nossa, o que eles absorvem, né? Tanto o trabalho em geral em casas de repouso e pessoas que ficam muito tempo, né, nesses ambientes, eles têm uma demanda de atenção, de interação, de coisa com o mundo externo, é uma coisa de louco. Então, e ainda é quase insaciável, e tem muito para ser feito. E a segurança psicológica, principalmente, né? Nossa! As pessoas que ficam isoladas em confinamento, né? Com certeza. É um mundo, né? É um mundo. Desde o ambiente... Nós somos 800 mil presidiários que existem no Brasil, acho que é isso. E de coisa que a gente nem sabe, é uma massa, né? É uma coisa muito pura, né? E idosos também, e adoecidos. Bom, Juqueri foi encerrado. Eu até tinha entrado no concurso lá atrás, quando eu entrei, falei, não vou aguentar isso aqui. O Pinel me deu não, né? segurança O psicológica. Pinel continua. Pinel eu não sei, eu acho que desativou. O movimento de não hospitalização psiquiátrica, ele é muito forte e foi efetivo. Forte, é. Hospitalização não. Luzinete, você está em linha? Obrigada, Terezinha. Você está em linha, Luzinete? Será que ela está? Adorou o Oma. É isso mesmo, Cris. Lu, então, Luzinete, você, quando puder aparecer, explicar para a gente o que é lutossamiterapia. Então, agora a gente vai fazer uma rodada que seria, assim, quais seriam as experiências de vocês pessoais em relação à segurança psicológica? Se vocês atuaram como mentor, se vocês atuaram como alguém que foi buscar mentoria, psicologia. Então, qual a experiência de vocês em relação a isso? Aí eu vou pedir, quem não puder falar, pode cair fora, mas eu vou meio sinalizar, assim. Quem não falou ainda. Daí um de vocês, se puderem, Manu, a Lu, que eu estou chamando, Margarete, Fábio, Flávio, a Andréa falou, mas... Será que a Andréa falou? Falou. Adriana, Beto, Maria. Vamos lá. Oi, desculpa aí o atraso, acabei entrando mais tarde, então não peguei a primeira parte. Cris, parabéns aí, não sabia da novidade, sucesso aí. É segredo, gente, é só nós aqui, tá? É segredo. Tá bom. Mas a passagem aérea já está comprada, graças a Deus. Essa é a parte dura da vida, né? Bom, eu sou a Manuela, falando em carreira, eu já trabalhei em várias frentes diferentes, então eu nunca falo o que eu sou, eu falo o que eu estou, então eu estou no curso com a Cris aí, na parte de soft skills, até na parte de soft skills eu falo um pouquinho, Cris, na aula de segurança psicológica, e aí eu falo mais um pouquinho da importância, né, do tema hoje em dia, como é importante, e é algo simples e complexo ao mesmo tempo, né, só para compartilhar um pouquinho, né, de dialogar com o time, entender os sentimentos, né, como cada um está, quais são os desafios, quais são as motivações, porque hoje em dia a gente está tão no automático, né, que a gente não para ouvir um pouco, né, ser empático com os colegas, com o time, então ter clareza, transparência, e eu acredito muito que começa com o líder dando o exemplo, compartilhando isso e construindo laços de confiança. Apesar de ser algo que em 3 palavras você fala, não é tão fácil, né, construir no dia a dia, depende muito da organização, da abertura de cada um. Então, compartilhando um pouquinho aí sobre o que eu tenho lido, estudado sobre o assunto. Então, essa coisa de soft skills como um caminho para construir a segurança psicológica,
eu acho bem interessante, que são todas as questões comportamentais. A questão hoje é saber o que é soft skills, né? Então, como que você define soft skills? Daí aí eu estou vendo que tem gente que quer falar que abriu a telinha. Tá bom, aí complementa quem quiser, mas então hoje eu entendo que são os nossos comportamentos humanos, são as habilidades humanas, tem vários termos, né? Eu brinco até, tem gente que fala power skills, soft skills, habilidades humanas, mas não deixa de ser a empatia, a inteligência emocional, você conseguir, como é que se diz? Ter uma comunicação clara, estar aberto a ouvir os sentimentos das outras pessoas. Então, são habilidades humanas, vamos dizer assim, na minha concepção aqui. E eu acredito que cada vez mais, mesmo aí falando um pouquinho de inteligência artificial e falando cada vez mais, a gente precisa incentivar e impulsionar, né? E tudo está acontecendo de tecnologia, potencializar isso nas relações, né? Como é que se diz? Minha tese aqui, no que eu confio, no que eu acredito aí. Então, muito legal. É assim, não coma açúcar demais, não coma gordura trans e pratique relacionamento humano, sabe? Então, essa descrição do olfato, vamos dizer, comportamento operacional, como diria o Skinner, ela faz parte desse esforço de modelagem da interação. É uma coisa meio normativa, meio chata, vamos dizer, mas dá alguma visibilidade para o tema, às vezes vira marca. Paulo, você está querendo falar ou é impressão minha? No momento não, Cris. Ah, tá, porque você está trazendo a tua imagem. Elgin, você quer falar? Manu, perfeito. Agora estão pedindo aqui um livro, a Cláudia está pedindo um livro bacana de segurança psicológica. Quem te sugere? Por favor, Elgin. Tem a organização, desculpa, só citando aqui, além do clássico, né, a Organização Sem Medo, eu coloquei um aqui em cima, Cláudia, que além da segurança psicológica, que ele traz uma abordagem bem bacana, assim, quando a gente está olhando para o mundo corporativo, quando a gente está olhando para esse mundo cheio de mudanças que a gente está vivendo, né? Ele faz uma comparação entre Bunny e VUCA, enfim, é bem interessante. Os dois autores trazem uma visão bem interessante. Nossa, que bárbaro, hein? Que legal, muito legal. Tiago, dá para salvar tudo isso de texto e depois a gente deixar disponível? Com certeza, o chat ele vai ser salvo e eu compartilho depois por e-mail juntamente com a gravação dessa nossa Os que reunião. participaram. Como que está a pesquisa? Vamos entrar já com você. Ou quer deixar para o final? Só para saber o número Bom, nós temos depois que o Elgin, aqui depois que o 25. Elgin falar, a gente mostra o tempo. Diga, Tá bom, só um nós número. temos 25 participantes e 64 palavras aqui na nossa nuvem. Tá com uma entrega um pouquinho menor, mas está tudo bem. Eu acho que quem puder ainda, põe o link. Esperança é a última que morre. Vai uma terceira repescagem. Os estágios da segurança, 4 estágios da segurança psicológica. Muito obrigada, Manu. Elgis, por favor. Então, primeiro... Só que você tem que arrumar o som, porque eu quero te ouvir. Não estão me ouvindo, meu Deus? Eu não estou. Não, mas fala forte. Tudo bem, vamos lá. Botei aqui no máximo. Tá bom. Primeiro, uma referência, uma sugestão, Terezinha. O trabalho que eu citei da Isabel Liss tem como origem pesquisa com enfermeiras nos hospitais da Inglaterra, sobre angústia, tá? Então, talvez te interesse. Sobre alguma intervenção ligada a essa questão contemporânea que vocês falaram, e pensando na questão das mortes na Covid, eu supervisionei um grupo para atender empresas, para fazer apoio a luto. Pessoas que perderam pessoas nas empresas. As empresas estavam patrocinando isso através de uma dessas
organizações que trabalham com serviços de psicologia, chama Zen Club, a que eu fiz a parceria. E a gente montou uma dupla para fazer grupos de apoio ao luto de base psicanalítica, tá? Durante a pandemia. Porque as pessoas elas perdiam colegas de trabalho ou entes queridos e não tinha nenhum instrumento de apoio. E funcionou bastante bem. E um comentário sobre a questão da morte e do luto, a obra de referência ainda é um trabalho do Freud, tá? Para mim, que é Luto e Melancolia, que é a descrição que se você não consegue elaborar luto, você cai num quadro melancólico que é incapacitante. E por fim, Ana, Cris, o trabalho do Kodo desagou numa teoria chamada Síndrome do Trabalho Vazio, que é bastante interessante e importante de lembrar, tá? Você está sem som, Cris. Eu falei, é verdade, nossa, a síndrome do trabalho vazio ele foi uma epidemia em termos de conhecimento. Será que era a tese de doutorado dele, do Vanderlei Kodo? Eu É uma acho que beleza. não. É um trabalho que ele fez com os caixas na Caixa Econômica Federal. Né? Inclusive, quando eu tive lá, o pessoal reclamou porque ele não voltou para agradecer. Bom, ele é muito, meu Deus do céu, esqueci o nome. Ele nasceu há 10 mil anos atrás, né? Então ele é muito. Quando eu tive fazendo trabalho na Caixa, eu conversei bastante com ele. Foi aí que eu entrei em contato com essa teoria. Ela é bem legal. E é uma coisa bacana, porque é uma produção de um brasileiro em cima de um tema internacional. Foi bem bacana. Hoje, só te cortando um pouquinho, a síndrome do trabalho vazio, que eu acho que é um conceito importantíssimo, me lembra, falando em corpo, o estudo agora do pessoal de estética e da obesidade, das células de celulite que são vazias, elas incham no corpo, então a gordura que é vazia, né? Então é um conceito semelhante, são as células vazias, eu não sei o nome técnico, mas eu falei, caramba, que loucura que é essa vida, né? É um vazio inútil, porque às vezes a ausência real, que se estuda lá na Universidade de Buffalo, que trabalha com isso, o ócio, não é o ócio criativo, é a ausência real, você fazer o que quer, como quer, sem a questão das entregas, nada disso, é você encontrando seu movimento interno. Eu gosto dessa coisa do corpo, só para concluir, acho que foi a Cristina que falou muito de corpo, né, Cris? Maria Cristina. Existe uma teoria de grupo muito importante, que é de uma dupla francesa, que é o René Caes e o Dirianzier. E uma das essências da teoria que pode ser aplicada para as empresas é a ideia de que o corpo em grupo é um corpo representado, que tem a mesma função do corpo físico. E aí eles fazem uma analogia, porque aí você consegue discutir a teoria de angústia como uma teoria de grupo. Quer dizer, ela não é de um indivíduo só. A empresa ela pode ser uma empresa de angústia e ela pode ser tributária do pensamento de corpo que você está construindo, Maria Cristina. Eu acho que vale a pena você olhar isso. E entra na ideia da psicossomática do membro invisível. Você perde uma parte, perde outra, e você continua sentindo dor, né? E tem várias implicações em relação a isso. Eu vou precisar ir, me desculpe, eu cheguei atrasado, mas eu estou no limite de tempo aqui. Um beijo para vocês e obrigado pela companhia. Obrigada pela participação mais uma vez, Inês. Obrigada mesmo. Muito legal, a gente vai crescendo. Eu tinha esquecido dessa síndrome, é muito legal. Deixa eu ver. Bom, pessoal, eu queria as palavras finais, quem quer participar. Eu vi que teve gente que não teve a oportunidade de falar, mas se ainda estiver animado para dar um oi final, a gente tem aqui, eu não ouvi a Adriana, a Margarete, a Aline, não deu certo, o Beto. Então, se tiver alguém que queira utilizar esse tempo para se manifestar. Se quiser também, Cris, eu posso mostrar como é que ficou a nossa nuvem. Enquanto o pessoal está vendo se vai se manifestar ou não, aí você mostra e daí a gente vai fechando para fazer a nossa definição de segurança psicológica, tá bom? Vamos lá. Você votou nessa pergunta. Olha lá, cadê a Carla? Humanização, olha só.
Falta de... E dá para salvar isso, esse print aí, esse... Claro, já está salvo, Já inclusive, está e eu vou salvo, para daí você compartilhar. posta isso. Uhum. Apesar de que está gravado, fica disponível, né? Sim, sim. Resposta imediata, reificação, nossa, esse termo é bem psicanalítico, é bem antigão. Nossa Senhora, ética relacional, e tem mais falta de humanização lá. Alguém quer comentar? Valéria, você quer comentar? O Luzinete? Quem quer comentar aqui? Umas duas pessoas, o Beto, o Edson, quem puder, né? Tem alguém que possa comentar? Eu estou puxando a Valéria aqui para iniciar. Para mim, assim, é sempre maravilhoso estar aqui. Eu saio motivada, tem uma profundidade nessa conexão, só posso agradecer. Muito obrigada pela oportunidade, Cristina, Obrigada a muito você, Valéria. importante. Obrigada. Saiu renovada, pessoal, obrigada. Obrigada. Estão pedindo seu contato aqui, Valéria. Carla, o que você acha de ter dado humanização aí no gráfico de nuvens? Eu só me sinto mais estimulada ainda a continuar trabalhando nesse caminho, porque eu acho que esse é a chave. Eu acho realmente que é a chave. Agora, tem algumas coisas que apareceram aqui também, né, professora, que me chama muito a atenção. A questão do autoconhecimento. Como a gente ainda precisa trabalhar essa questão para a gente se sentir seguro. Porque eu tenho uma visão de que a confiança começa na autoconfiança. Então, eu posso ser quem eu sou de verdade à medida que eu confio em quem eu sou, né? E isso traz muita humanização para as relações. Nossa, essa foi profunda, hein? Foi muito legal. E, assim, sobre autoconhecimento, a gente sempre vai não conhecer coisas da gente, mas ter a atitude de saber que a gente precisa saber mais, né? A atitude do saber, né? Saber que precisa, né? A atitude para aprender sobre, o olhar sobre, né? É muito legal. Então, eu vou pedir para o... Quem quer falar? Alguém mais quer falar alguma coisa? Vamos fazer, então, uma definição de segurança psicológica do que rolou aqui no grupo? Pode descompartilhar, Tiago, por favor? Então, Carlos, você que começou, que falou de segurança do trabalho, vamos partir da sua definição e a gente vai completar. Vamos lá. Não tenha medo, confie. Você está sem som. Está sem som, Carlos. Tá. Comecei a entender que sem segurança psicológica não tem segurança no trabalho. Nossa! Então, a gente pode dizer que segurança psicológica é parte da segurança do trabalho, ou da proteção do trabalho, no que se refere, por exemplo, a aspectos psíquicos, aspectos que a Cris falou, do autoconhecimento, as questões somáticas. O que vocês acham? Eu acho que é meio por aí mesmo. E a ausência de medo, a Miriam saiu, né? E as questões de transição também, porque você tem que ter uma transformação. Não sei se é transição ou transformação, para você se permitir aceitar a sua dificuldade e criar algum tipo de resposta a isso, né? O que vocês acham de caminhar mais ou menos por aí? Que ela é uma parte, então, porque o guarda-chuva é a segurança do trabalho, que a gente está falando de trabalho, de ofício, né? E E entre para elas isso você tem tudo, os eu até riscos coloquei físicos, minha químicos, palavra-chave aí, que é confiança mútua, né? Não existe uma confiança de um lado só. A confiança tem que ser mútua. Você acha? Porque às vezes você confia, o outro não confia, e a pessoa não está nem aí que você confia ou não confia. Não sei não se é mútuo, não. A Deveria confiança é um ser. ato incondicional em relação ao outro, bem Não estou perigoso. falando que ela é mútua, estou falando que ela deveria ser mútua, senão ela não existe. Não, ela existe. Tem aquela piada, né? Para aprender a não confiar nem em papai, lembra? Tem fake news, você confia naquela história. Eu não sei se ela é uma relação... Aí eu entro naquela conversa da espiritualidade, aí entra em outro babado. A minha garganta aqui judiou. Então, segurança psicológica
seria parte, vamos colocar lá para de segurança da proteção do trabalho, envolvendo confiança naquele ambiente ou nas pessoas. Você quer colocar mútua? Respeito também, confiança e respeito, viu? Confiança e respeito. Ó, o mútua, ele tem um pacto que é você também dá a sua parte e o outro te vê como alguém que tem que ser protegido, que é o caso, não, isso aí não precisa se virar sozinho, né? Nesse sentido, o mútuo ele pode ser um agregador. Gente, estão lavando o prédio aqui, hoje vai ser com som, né? E tem alguma coisa mais para acrescentar? Aqui nessa nossa definição, nesse nosso ensaio? Nancy? Não? Então, vamos fechar assim. Segurança psicológica seria a proteção relativa a ações de natureza comportamental e psicossocial que envolvem, né, essa confiança mútua e o respeito no ambiente de trabalho, em relação à pessoa e ao ambiente de trabalho. Mais ou menos, tá bom assim? Para depois ir aprimorando. Não sei se deu para anotar aí. Tiago, você conseguiu anotar, não, né? Eu anotei, sim. Então, tá bem. Então, se você puder ler, aí a gente vai encerrando. E vocês podem corrigir. Cris, você está sem som. Pode ler, por favor. Ou pode pôr no... pode pôr. Faz um recorte e coloca no chat, por favor. Fica mais fácil. Você... nossa, que humilhação. Segurança psicológica é a proteção, o verbinho aí, relativa às ações de natureza comportamental, psicossocial, que é proteção no singular, né? que envolve confiança, não precisa tirar o essa, confiança mútua e respeito em relação à pessoa e ao ambiente de trabalho. Depois tem umas frasezinhas aí. A pessoa, né? Porque tem relação a... O que vocês acham, pessoal? Aí a gente põe assim, rede Núcleo GQVT, dia 11... hoje é o dia do advogado! 11 de agosto, gente, que legal! 11 de agosto de 2023. Aí a gente pode colocar lá na página, depois eu acho que precisa corrigir alguma coisa. Depois a gente pode ajustar. A proteção relativa às ações de natureza. Ana, ela não busca promover a proteção? Então, ela teria que buscar, identidade? ela tem que ser concreta. As ações tem crase, Tiago, as ações. Então, é a entrega mesmo, a pessoa tem que ter uma proteção interna e externa, vamos dizer. Não é o processo, eu acho que aqui é a entrega, né? Não sei se eu estou sendo muito cartesiana, né? Alguém quer completar? Então, pessoal, depois se vocês quiserem completar, a gente dá uma postadinha lá no site, tá bom? Ou nas redes. E vamos encerrando a reunião. Boa tarde para todo mundo. E até a próxima reunião, que vai ser em outubro, cujo tema é um tema que eu já esqueci. Oi, Andréia, você chegou agora. Não, eu já estava aqui, eu falei contigo antes, eu só estava com o vídeo fechado. Tá, você falou, mas eu queria te ver teu rostinho, que bom. É gostoso. Muito bem, então dá um tchau final para a gente, agora que você abriu a tela, nos últimos Gente, segundos. assim, eu fui pega de surpresa para entrar nesse grupo hoje e estou saindo com bastante Agora eu lembrei, você é da Receita Federal. Desculpa. Isso. A Denise mandou para a gente um convite logo cedo e eu entrei e já estava aqui dentro. E estou saindo com bastante informação, estou saindo curiosa. Então, assim, achei muito interessante. Quero agradecer o compartilhamento aí de várias coisas e quero fazer parte desse grupo a partir de agora. Vem sempre, vem sempre.
a gente tem essa live, tem algumas que acontecem na FIA, tem umas conexões, tem a página e tem as gravações antigas, que são também bem interessantes. Vou dar uma olhada nisso. Então tá por aí. Mas daí, vamos ver se o dia também você já vai trazendo relatos específicos desses esforços que a Receita tem feito, que são muito diversificados, né? A Receita Federal, ela tem uma história de esforço nisso que está mudando de status, né, Andréa? Então, isso é bacana. É bem bacana. Tá muito interessante. Desculpa, é verdade, você Olha, estava muito falando antes da interessante. gravação, agora você está na gravação. Tem várias frentes. Isso. Acho que tá sem som. Você quer falar, Andréa? Não, era só para dizer que tu estava sem áudio. Tá bem, querida. Então, gente, faça alguma expressão aqui, use alguma reação e a gente vai encerrando. Não sei se alguém quer comentar, perguntar. E agradeço de coração a dedicação e a presença de vocês aqui. É uma alegria sempre, um aprendizado muito bom, muito gostoso. Tá bem? Então, até breve, pessoal. E um coração aqui para vocês. Tá bom? Até mais, gente.